Muito boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bem, a ideia desse nosso encontro é conversar um pouco sobre o modelo da partícula na caixa tridimensional e também da dependência da função de onda com o tempo, tá? Eu espero que vocês tenham tido oportunidade de ver o vídeo sobre o desenvolvimento do modelo da partícula na caixa tridimensional. E se você o fez, é, você verificou que o modelo da partícula na caixa tridimensional nada mais é do que a extensão do modelo da partícula em uma caixa unidimensional, ok? Da mesma forma, você pode, na sua casa, tentar estender essa análise para o modelo em duas dimensões, ok? É, é, um, é exatamente o mesmo procedimento, tá bom? Bom, nesse caso, o que ocorre é que nós temos uma partícula aqui dentro, ok? Dentro dessa caixa tridimensional, a partícula não está sujeita a nenhum potencial, então não há nenhuma força sendo exercida sobre a partícula. Só que fora da caixa, o potencial é infinito. Em outras palavras, a partícula está confinada dentro dessa caixa. E essa caixa, ela tem arestas que são de dimensão A ao longo da coordenada x, B ao longo da coordenada y e C ao longo da coordenada z. Quando A for igual a B e for igual a C, então a nossa caixa é cúbica. Se for diferente, então nós perdemos essa simetria cúbica, tá bom? Bom, e aí nós utilizamos o Laplaciano, o operador energia cinética, a novidade aqui, com relação da partícula na caixa em uma dimensão, é que nós temos que levar em consideração a derivada segunda em todas as coordenadas, ok? E a este termo aqui, que ele é recorrente na mecânica quântica, nós chamamos de operador laplaciano. Operador laplaciano é o operador, então, segunda derivada. Aqui, a gente não tem o termo de energia potencial, porque, por definição, do modelo da partícula na caixa, o potencial dentro da caixa é nulo, tá certo? Então, aqui nós temos a equação de Schrödinger, tá certo? Para o modelo da partícula na caixa tridimensional. Às vezes nós representamos esse Laplaciano, às vezes não, com muita frequência, com esse Napla aqui, tá bom? Napla ao quadrado. Beleza. Bom, e aí, como você deve ter visto no vídeo, nós empregamos o desenvolvimento do modelo da partícula na caixa tridimensional e nós concluímos que, na verdade, a função de onda que descreve a partícula aqui dentro é, na verdade, o produto de três funções da partícula na caixa unidimensional. Uma ao longo do eixo X, a outra ao longo do eixo Y e a outra do eixo Z, ok? Aqui nós simplesmente agregamos todas as constantes de normalização ao longo de cada coordenada, ok? E você vai ter um número quântico para cada coordenada, tá certo? Embora a função de onda seja o produto das três direções, das funções unidimensionais ao longo das três coordenadas, a energia é a soma. Então, você não pode confundir.
lembra que eu havia comentado, em geral, nós falamos assim, ó, queremos resolver um problema mecânico quântico. Essencialmente, significa encontrar a função de onda e a energia. A função de onda do modelo da partícula na caixa tridimensional é o produto das soluções unidimensionais para cada coordenada, cada um com seu correspondente número quântico, n, que, à semelhança do modelo da partícula na caixa unidimensional, pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ok? Só que a energia não. A energia é a soma, não é a multiplicação. Ok? Pois bem, vamos lá. Vamos começar praticando, resolvendo este exercício que está aqui, tá bom? Encontre o valor médio do momento ao longo da coordenada y, para a função da função de onda 3D, em que o nx é igual a 1, o ny é igual a 2 e o nz é igual a 3, ok? De uma partícula em uma caixa de lados A, B e C. Bom, então, se vocês se lembram, o valor médio, como que nós calculamos? O valor médio é o quê? É a integral, ok? Função de onda, o complexo conjugado da função de onda, o operador e a função de onda, ok? Deixa eu colocar de tal, que é para a gente descrever de forma genérica, ok? Não estamos entrando em detalhe de como que é o operador e nem como é o elemento de integração. Isso aqui, no caso da função de onda ser normalizada, senão nós temos que dividir aqui pela integral do produto da função de onda pelo seu complexo conjugado, tá? Bom, vamos então agora adaptar a expressão do valor médio ou valor esperado para o nosso problema. Então vai ficar assim: o valor médio de PY, que é o momento ao longo da coordenada y, vai ser igual. Bom, o nosso problema, ele é tridimensional. Então, a nossa integral é tripla, ok? Aqui é ao longo do eixo x, aqui do y e aqui do z. Ao longo de x, vai de 0 a a. Ao longo de y, vai de 0 a b. E ao longo de c, vai de z, vai de 0 a c, ok? Agora, a nossa função de onda. Como que é a função de onda? A função para a partícula na caixa tridimensional é o produto de funções das soluções, né, autofunções da partícula na caixa unidimensional. Então, vai ficar assim, 2 sobre A, que é ao longo de x, meio, que é seno de 1 π x sobre A. Ok? Depois, agora vai ser a solução ao longo de B. Então, vai ser 2, ao longo de Y, perdão, 2 sobre B, ok? Elevado a meio, seno, agora é 2, é a função 2, π, Y sobre B, tá certo? E, finalmente, ao longo de Z, que vai ser 2 sobre C elevado a meio, seno de 3 π Z sobre C. Ok? Deixa eu tentar trazer isso aqui um pouquinho mais para cá. Ok. Agora, o operador. Ah, uma coisa, isso é o complexo conjugado, tá? Complexo conjugado
que nesse caso não vai fazer nenhuma diferença, porque a função de onda é real, mas é o complexo conjugado. Agora, o operador. O operador, momento, se você se lembra, é H cortado sobre I, a primeira derivada, em relação à coordenada de interesse. Nesse caso é Y. Ok? E, novamente, a função de onda. Tá? Eu vou copiar aqui a função de onda, vamos ver. Vamos escrever. Que vai ser, então, 2 sobre A elevado a meio, seno de 1πx sobre A, depois 2 sobre B elevado a meio, elevado a meio, seno de 2πy sobre B, e, finalmente, 2 elevado sobre C, elevado a meio, seno de 3πz sobre C, ok? E o elemento de integração agora? O elemento de integração em coordenadas cartesianas é dx, dy e dz. É esse o cálculo que você tem que resolver. Se você multiplicar essas constantes aqui, olha, este termo com este e com este daqui, você vai encontrar a solução, a forma como eu havia colocado aqui. Raiz de 8 sobre ABC, tá bom? É a mesma coisa, ok? Bom, mas por que eu coloquei dessa forma separada? Porque, como eu havia comentado com vocês, é importantíssimo que, na mecânica quântica, que você tenha especial cuidado com a parte conceitual. E se você consegue explorá-la de forma satisfatória, você vai ver que os cálculos ficam muito mais simples, tá? Por exemplo, olha, isto daqui, ó, o teu operador, ele vai agir, essa primeira derivada, na coordenada y. Então, a coordenada x não vai sentir o efeito desse operador. E a coordenada z também não. Então, o que você pode fazer? Você pode separar essa integral tripla num produto de 3 integrais, uma para cada coordenada. Então, vai ficar assim, olha. O valor médio de πy vai ser igual. Aqui, olha, de 0 a A é a coordenada, se refere à coordenada x. Então, é este termo aqui, então vai ficar assim, ó. Ó, para não escrever, eu acho, não vou escrever assim. Vai ficar assim, ó, 2 sobre A elevado a meio, agora, seno de 1πx sobre A, ok? E agora, este daqui. Este daqui. Então, vai ficar 2 sobre A elevado a meio, seno de 1πx e o elemento de integração, dx. Ok? Vezes integral, agora de 0 a b, que é em y. Então, vai ser o quê? Aqui o b, ele vai ficar 2 sobre b elevado a meio, ok? Seno de 2πy sobre b. Só que nesse caso, você tem aqui o teu H cortado e o I, que o colega está certo. Eu posso tirar daqui já. Posso colocar aqui multiplicando com tudo, tá bom?
E aqui eu vou agora colocar como uma derivada já não parcial, porque só vai derivar aqui em termos de y. Então, vai ficar 2 sobre b, meio, seno de 2πy sobre b dy. E, finalmente, a integral de 0 a c da parte de z, que vai ser 2 sobre c elevado a meio, seno de 3πz sobre b, ok? E 2 sobre c elevado a meio, seno de 3πz por c dz. Tá certo? Então, você tem aí 3 integrais para você resolver. Só que, veja, o que é isso daqui? Isso aqui é exatamente a condição de normalização. Em todo espaço de 0 a A, isso vale 1. Da mesma forma, isso daqui, olha, é a condição de normalização, tá? Aqui, só para ser mais preciso e correto, eu deveria ter colocado aqui o complexo conjugado, né, dessa função aqui. Opa. Então, esta integral também dá 1. Como consequência, o que você vai ter que resolver é simplesmente qual? Essa daqui. Então, o valor médio do momento ao longo da coordenada y vai ser, vou tirar isso daqui, h cortado i, ok? Integral de 0 a b de... então, aqui, olha, eu não vou mais explorar a condição de normalização, eu vou tirar, então, esse 2 sobre b do integrando. Tenho ele aqui multiplicado por ele, então vai vir aqui 2 sobre b. E vai ficar integral de 0 a b de quem? Seno de 2y, 2πy de b sobre b, primeira derivada de seno de 2πy de b dy. Porque você tem uma derivada dentro de uma integral. Tá certo? Então, o que você vai ter que fazer? O valor médio de py vai ser igual a h cortado sobre i, 2 sobre b, que multiplica a integral de 0 até b desse termo, que é o seno de 2π sobre b, e agora você vai, y, né? E você vai derivar o seno aqui. A derivada do seno é o cosseno de 2π by, e pela regra da cadeia, você vai derivar o argumento aqui do cosseno, que vai gerar 2π sobre b. Ok? Então, você vai ter que resolver esta integralzinha aqui. Tá? Esta integral, você vai utilizar esta... É uma integral simples, hein? Mas
uma solução conhecida é essa que figura aqui no slide. Que eu vou colocar aqui. Tá certo? Em que o seu B vai ser 2π sobre B. Tá? Bom, quando você fizer essa integral, aqui, você vai descobrir que ela dá zero. Tá? Só substituir, tá certo? Você não deve encontrar nenhuma dificuldade. Então, como que é o valor do momento em y? Vai ser 1 vezes o resultado dessa integral, que vai ser zero multiplicado por isso, vai ser zero, e vezes 1, que é este que está aqui. Então, o valor médio do momento, ao longo da coordenada y, vai dar zero. Por quê? Porque o momento é uma grandeza vetorial. Então, assim como a partícula, e a função de onda é simétrica, assim como a partícula, ela caminha ela se desloca para mais y, ela também se desloca para menos y. E o valor médio vai ser zero, então. Então, gente, no Moodle, eu vou disponibilizar vários exercícios do modelo da partícula na caixa tridimensional. Tem exercícios bastante interessantes. Muitos vão lembrar o que vocês já desenvolveram com o modelo da partícula na caixa unidimensional. Por exemplo, quando nós queremos investigar propriedades espectroscópicas. Há um exercício lá muito interessante que você consegue descrever porque não sei se vocês já estudaram em orgânica, é uma corrente de elétrons passando por uma solução de amônia exibe uma coloração azul. E a gente, utilizando esse modelo da partícula na caixa tridimensional, você consegue simular o elétron no solvente como se fosse o elétron, como se a vizinhança do solvente fosse uma caixa. E a gente consegue resultados bastante próximos do espectro de absorção máxima, né, que é associado à manifestação da coloração azul. Defeitos em sólidos, você pode utilizar também o modelo da partícula na caixa tridimensional. Tem exercícios ali no Moodle que versam sobre isso, tá bom? Bom, agora, há uma questão que é extremamente importante e que, em geral, é introduzida quando nós lidamos com a partícula na caixa tridimensional. Então, nós vimos que, e isso aqui também já está discutido no vídeo, né? Que, por exemplo, a função de onda para a partícula na caixa 1, 1, 1, é porque você tem 1 aqui ao longo de x, 1 ao longo de y, o número quântico, e 1 ao longo de z. Quando você vai calcular a energia depende de n ao quadrado. Então, a energia para esse nível vai ficar aqui 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado. Ok? E se a caixa for cúbica, então A é igual a B, que é igual a C. Portanto, o que acontece? A energia, se a gente for calcular em função dessas constantes aqui,
lembrando que H é a constante Planck e M é a massa, a energia desse nível aqui vai ficar assim, ó. A energia vai ser o quê? H quadrado sobre 8m, 3 sobre A ao quadrado. Ok? Esta daqui vai ficar também, olha, 1 ao quadrado, dá 1, 2 ao quadrado vai dar 4, então vai dar 6. Então, você teria esta daqui, a energia do estado, aqui é do estado 1, 1, 1. Do estado 1, 1, 2, vai ser 4, 5, 6. Então, vai ser 6 sobre A ao quadrado, se a caixa for cúbica, multiplicado por H quadrado sobre 8m. E aqui vai ser 9, porque 3 ao quadrado, mais 1, dá 11. Então, a energia do nível 113 da partícula na caixa, descrita por essa função de onda, em que A igual a B igual a C, portanto, a caixa é cúbica, é de 11 ao quadrado, H ao quadrado sobre 8m. Tá certo? Agora, veja, aqui eu tenho a função de onda 2. E aqui eu tenho a função 1, e aqui a 2, 1. O que acontece? São funções distintas? São claramente funções distintas, ok? Essa aqui eu tenho o 1 aqui, essa aqui é 1 e 2. Aqui ao longo de x, aqui ao longo de y, aqui ao longo de z, aqui é diferente, olha, é 1, 2 ao longo de y e 1, ok? E aqui também. Então, entendam que essas funções, embora exibam os mesmos números quânticos, elas são distintas, porque nem é correto falar que elas exibem os mesmos números quânticos, porque são números quânticos para coordenadas distintas. Então, essas funções são diferentes. Só que a energia é a mesma. Por quê? Se eu for calcular esta daqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1, a energia do nível 1, 2, 1 é o quê? É 6 H quadrado, perdão, 8m, aqui ao quadrado. Ok? E aqui vai ser a mesma coisa. A energia do nível 2, 1, 1 vai ser 6 H quadrado, 8ma quadrado. Tá certo? Então, o que acontece? Você tem 3 funções de ondas distintas, só que tem a mesma energia. Nós estamos falando do quê? Das degenerescências, né? O que são funções de ondas degeneradas? São funções distintas que possuem a mesma energia. Então, nós temos aqui um caso que o grau de degenerescência é 3. Portanto, nós falamos que estas funções aqui são triplamente degeneradas. E por que nós costumamos introduzir a degenerescência com o modelo da partícula na caixa tridimensional, embora já tenhamos conversado sobre a degenerescência anteriormente? Se vocês se lembram, nós conversamos especialmente quando nós falávamos que funções de onda não degeneradas, elas não são necessariamente ortogonais, ok? E vimos também que a combinação de funções de onda degeneradas, elas seguem sendo autofunções do operador e exibem o mesmo autovalor, tá? Isso a gente já viu anteriormente. Mas aqui o que eu queria destacar é o seguinte: se você reparar,
se essa caixa aqui, ela não for simétrica, se, por exemplo, no lugar do A aqui, nós tivermos C, o que acontece? Essa função de onda não vai ter a mesma energia dessa, ok? Porque aqui, em um caso, aqui coloquei C e C, né? Mas, em um caso, eu vou ter aqui 4 dividido por C ao quadrado, e no outro eu vou ter 1 dividido por C ao quadrado. Então, as energias vão ser distintas. O que acontece? Funções de onda diferentes, que são linearmente independentes, que têm a mesma energia, são chamadas de degeneradas. Okay? Um nível específico de degenerescência é indicado pelo número de funções de onda diferente que têm exatamente a mesma energia. Então, você vai ter dois níveis que são duplamente, um nível que é duplamente degenerado, ou triplamente, e assim por diante. Tá? E a simetria favorece a degenerescência, ok? E isso, acredito que vocês devem ter visto já alguma coisa em química inorgânica, mas seguramente vocês vão ver isso com mais detalhes na parte de espectroscopia, ok? Por exemplo, se você me fala, a molécula de água, ela tem níveis degenerados? Eu te respondo rapidamente, não. Por quê? Porque eu sei que com aquela simetria não tem a possibilidade de, de haver degenerescência. Aí o NH3, o NH3 tem. Você tem uma simetria maior, ok? É, isso vocês vão ver com mais detalhes em espectroscopia. Então, a degenerescência, a simetria, ela favorece a degenerescência. Você pode ter a degenerescência por coincidência também, tá? Por exemplo, olha, o nível 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 são degenerados por simetria, como a gente acabou de ver, ok? A mesma coisa, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, tá? Agora, veja, por exemplo, aqui, olha. Você tem o 5, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 5. É tudo aqui caixa cúbica. É por degenerescência. É por simetria, perdão. Agora, se você multiplicar, se você somar os quadrados, então vai dar 5 ao quadrado, 25, mais um, dá 27. Ok. Se a caixa for cúbica, vai ser 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Quando você soma isso, vai dar 9 mais 9, 9, 27 também. Então, foi uma degenerescência acidental, por acidente. Tá? Isso daqui é um exercício típico, é um exercício que já caiu em prova. É o seguinte: para uma partícula em uma caixa cúbica de comprimento A, dê o grau de degenerescência do nível de energia. 21 H quadrado sobre 8 MA quadrado. Quais são os níveis degenerados? Escreva a função de onda para um deles. Então, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu acho mais cômodo escrever aqui. Olha lá.
Então, como que era a energia? A energia da partícula na caixa, nós calculamos assim. É h² sobre 8m² se for cúbica. nx² ny² mais nz², tá? Se for cúbica, tá? Porque senão você não pode escrever o A aqui fora. Você tem que colocar dividido por A², por B², por C². Mas o problema está falando que a caixa é cúbica. Se não for cúbica, você vai escrever assim. E aí vai ficar nx² sobre A² mais ny sobre B² mais nz sobre C². Tá? Se o problema está te dando isto daqui, o que você vai ter que saber? Quais os números que somados ao quadrado vai dar 21. Tá bom? Aí você vai fazer os testes, tá? Em geral, claro, vão ser números pequenos aqui. Você vai pôr 1, 2 e 1, entendeu? Aí você vai, com um pouquinho aí de tentativa, você vai descobrir que esses valores são 1, 2 e 4. Ok? Então, porque 1² vai dar 1, 2² 4 e 4² 16. 16 mais 4 dá 20, mais 1 dá 21. Ok? Então, os teus números quânticos vão ser ou este daqui, ou este daqui, ou este daqui. Não, ou não, serão esses três. Os números quânticos serão esses três. Então, o que acontece? Você pode ter uma função de onda, que é a função 1, 2, 4. Só que como a caixa é cúbica, ela vai ter a mesma energia que a função 1, 4, 2, que vai ter a mesma energia que a função 2, 1, 4, que vai ter a mesma energia que a função 2, 4, 1, que vai ter a mesma energia que a função 4, 1, 2 e a função 4, 2, 1. Ok? Porque aqui você está falando que o 1 está no x, o 2 é o ny e o 4 é o nz. Aqui é diferente. O nx é o mesmo, mas o ny vale 4 e o nz vale 2. Aqui o nx já é diferente. Então você tem 6 funções de ondas distintas com a mesma energia. Portanto, esses níveis aqui, esse nível ele é hexadegenerado, tá? E finalmente, pede para você escrever a função de onda para um desses níveis degenerados. Sei lá, vou pegar essa aqui. Então, a função de onda, qual que é? Vai ser 2 sobre A em x, ok? Seno de 2πx sobre A, multiplicado por 2 sobre A, porque a caixa é cúbica, não preciso colocar aqui B, tá? A é igual a B, que é igual a C, seno de 1πy sobre A, que multiplica 2 sobre A elevado a meio, seno de 4πz sobre A. Ok? Essa daqui é a função de onda. Na verdade, por que eu faço essa pergunta? Eu quero que você saiba distinguir que enquanto a função de onda
é um produto, a energia é uma soma, e não o contrário. Tá bom? Bom, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte: nós vimos a equação de Schrödinger, né? Como que nós vimos? A equação que nós vimos é peraí, é h cortado ao quadrado, menos h cortado ao quadrado, 2m, derivada segunda, em função de x, mais o operador potencial, isso aqui aplicado na função de onda, isso vai dar o produto da energia e a função de onda. Ok. Só que existe uma equação de Schrödinger que é mais fundamental do que isso, tá? Que revela como a função de onda evolui com o tempo. Como que é? É isso aqui, ó. A, a equação de Schrödinger dependente do tempo é isso aqui. Derivada da função de onda que depende da posição e do tempo. Lembra que eu havia comentado com vocês? Até então, a gente estava vendo como que a função de onda dependia da posição, da coordenada. Só que ela depende também de quem? Do tempo. Ok? Isso é igual a menos h cortado ao quadrado, dividido por 2m, derivada segunda da função de onda, ok? Em relação ao espaço, mais a energia potencial, que pode ser função do espaço e do tempo, ok? E a função de onda, produto aqui, ok? Então, nós estamos falando de uma função de onda que depende do espaço e do tempo. Então, nós descrevemos o comportamento da partícula em função do espaço e em função do tempo, tá? Isso aqui, às vezes, aqui você vai reconhecer que você tem um Hamiltoniano aqui, tá? Às vezes, isso aqui também é escrito dessa forma, ó. Menos H sobre I, primeira derivada, aqui de em relação ao tempo, vai ser igual ao Hamiltoniano, que está aqui, ok? Hamiltoniano, e que multiplica a função de onda. Tá? Veja, tem uma questão aqui. Esse Hamiltoniano aqui, como ele tem esse termo potencial que depende do tempo, esse aqui é um Hamiltoniano dependente do tempo. Então, você tem uma equação de Schrödinger que é dependente do tempo, e a gente tem o Hamiltoniano dependente do tempo, porque o Hamiltoniano tem o termo de energia cinética, mas tem energia potencial. Ok? Beleza.
A gente tem um interesse especial em sistemas em que o hamiltoniano é independente do tempo. Ou seja, que o potencial dependa apenas da posição. Tá certo? E nós, já vou explicar o porquê, né? O que significa, por exemplo, o potencial ser dependente do tempo? É que você pode ter, é que o sistema ele pode estar sujeito a, a uma força que varie ao longo do tempo, ou seja, a interação com o campo magnético oscilante, coisas do tipo, tá? Mas, no curso, a gente se centra mais em, na equação de Schrödinger dependente do tempo, mas quando o hamiltoniano é independente do tempo, ou seja, quando no termo de energia potencial aparece somente a dependência do potencial com a posição, tá? E o que a gente precisa é saber, então, escuta, como que é a função de onda quando essa depende da posição e quando depende do tempo, no caso em que o nosso potencial dependa apenas da posição, tá certo? Bom, então, é o seguinte, nós vamos tentar encontrar soluções para a equação de Schrödinger dependente do tempo, que seja assim, ó, menos h cortado. Essa é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Então, olha, eu estou copiando aqui a equação de Schrödinger dependente do tempo, mas para um caso específico. Que caso que é esse? É o caso em que o potencial ele não depende do tempo, apenas da posição. Então, aqui eu vou colocar isso daqui, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou procurar por soluções que sejam da seguinte forma, que sejam dadas como um produto de uma parte que é posicional e uma outra que é uma função que é temporal. Vou procurar por soluções que são o produto de uma parte que dependa apenas da posição e uma outra que dependa apenas do tempo, tá? Uma coisa que eu preciso comentar também é que quando você, em geral, quando você for ver em livros textos, há uma diferença entre a função de onda, na notação da função de onda, que depende apenas do tempo, e do tempo e da posição, ok? Apenas do tempo, nós utilizamos um psi minúsculo, apenas da posição. E quando você tiver uma função de onda que dependa da posição e do tempo, é um psi maiúsculo, ok? Então, isso daqui, olha, é maiúsculo. Isso aqui é maiúsculo. Tá? Então, isso daqui é maiúsculo. Quando depende da posição e do tempo, é maiúsculo. E quando depende apenas da posição, é minúsculo. Tá certo? Deixa eu mudar a cor aqui. Bem estranha essa cor. Bom, então vamos lá. Eu quero saber como é isso daqui.
Como que é isso? Eu vou substituir. Vai ficar assim, menos H cortado sobre I. Aqui, então, vai ser a derivada em relação ao tempo de... Vou substituir. Em vez de colocar dessa forma, eu vou colocar na forma que eu estou procurando. Então, vai ser o produto de uma parte espacial por uma outra que é temporal. Isso vai ser igual. Agora, estou aqui, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. A derivada segunda aqui da função, só que em relação à posição, aqui vai ser o produto, então, a parte espacial e a parte temporal. Mas, agora, eu tenho isso daqui e o fulaninho, essa daqui, que é... Ou seja, bem, o que eu vou fazer agora? Bom, vamos resolver isso daqui. Essa derivada aqui, ela age apenas em função de t. Então, vai ficar menos h cortado sobre i, ok? Então, a parte posicional não vai ser afetada pela primeira derivada. Agora, a primeira derivada já deixa de ser parcial, porque vai ser só aqui em função. Ok? Isso aqui é t. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. E essa segunda derivada vai agir só sobre a função dx. Então, não vai agir sobre a função que depende de t. Então, nós vamos ter aqui a função de t, vai deixar de ser parcial, ok? E função mais o potencial, função potencial e o produto, ok? Bom, e o que eu vou fazer mais? Eu vou dividir ambos os lados, vou dividir por, pelo produto, tá? Quando eu divido este termo aqui, este termo, por isso daqui, este daqui, olha, ele vai cancelar com este. E vai sobrar este daqui no denominador. Então, vai ficar assim, menos h cortado sobre i, 1 sobre f de t. Deixa eu ver se tem mais bonitinho aqui. D em função de t, de f de t, que vai ser igual. Agora, eu vou dividir isso daqui tudo por isto daqui. Então, este daqui vai cancelar com este, e isso aqui vai sobrar no denominador. Então, vai ficar menos h cortado ao quadrado, dividido por 2m, 1 sobre psi em função do espaço. Segunda derivada em função de x mais. E quando, claro, se eu vou dividir os dois lados, todo esse termo aqui, eu tenho que dividir por isso. Vai ficar isso daqui, apenas. Tá certo? Então, eu chego nessa expressão aqui.
Vou colocá-la aqui. Aqui aparece uma coisa muito interessante, que, aliás, apareceu no desenvolvimento da partícula na caixa tridimensional e vai aparecer muito ainda ao longo do nosso curso. É o seguinte, aqui, olha, aqui eu tenho uma dependência apenas do tempo, de t. E aqui eu tenho uma dependência apenas da posição de x. Isso aqui só depende de t. E isso daqui só depende de x. Veja, como que você pode ter duas expressões que são iguais, só que cada uma com uma dependência distinta? Ou seja, se você varia o x, não tem como você... Você varia o x aqui, isso aqui não pode variar. Você varia o t aqui, isso não pode variar para que a igualdade seja mantida. Entenderam qual é a questão? Se você varia aqui, olha, vai ficar diferente. Então, só existe uma possibilidade. Que esse valor inteiro aqui, ele seja uma constante. Eu não estou falando que o t é uma constante. Eu estou falando que esse lado inteiro é uma constante. E que esse lado aqui também vai ser uma constante, vai ser a mesma desse. Ok. Bom, é uma constante. Beleza. É uma constante, eu vou chamar de... Vou chamar de E. Constante E. Aqui é uma constante E e aqui uma constante E. Tá certo? O que acontece? Eu vou primeiro resolver esse problema aqui, desse lado, que vai ficar assim. Menos H cortado sobre I, 1 sobre Ft, primeira derivada em função de t, da parte de t da função de onda. Isso vai ser igual a E. Ok? Vou, então, separar aqui essas constantes, vou colocar para o outro lado. Vai ficar, então, 1 sobre Ft, essa derivada aqui, que vai ser igual a E igual a menos IE sobre H cortado. E vou passar o dt para cá. Vai ficar... na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou integrar aqui tudo e aqui tudo. É como se eu passasse esse dt para cá. Então, vai ficar integral de d f de t f de t, que é igual a integral de menos i e sobre h cortado dt. Ok? Isso daqui, vocês se lembram? Né? Vai dar ln de f de t. Isso daqui vai dar menos IE sobre H cortado, a integral de dt vai ser t, definida,
indefinida, então vai ser uma constante. Ok? Se a gente aplica a definição aqui de logaritmo, você, para encontrar o f de t, você vai ver que o f de t, que é a parte dependente do tempo da função de onda, vai ser igual a e elevado a menos i t sobre h cortado, multiplicado por e elevado a c. Ok? Bom, e elevado a c é uma constante, tá? E como a gente está procurando uma função de onda que seja um produto da parte espacial por uma parte de t, a gente pode jogar essa parte aqui na parte espacial. Vai aparecer ali de alguma forma. Como consequência, a parte temporal vai ser E menos I, E, T sobre H cortado. Mas isso daqui, nós chegamos fazendo o quê? Pegando esta parte aqui. Ok? Agora vamos ver o que dá pegando esta daqui. Então vamos lá, vou pegar, vai ser menos H cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre a parte espacial, aqui aplicado, o operador segunda derivada, na parte espacial. E isso aqui vai ser igual a E. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados por isso daqui. Por π, que é a parte espacial. Então, isso daqui vai ser cancelado. Ok? Vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Segunda derivada em função de x da função de onda. Mais, já que eu multipliquei aqui, então vai dar Vx multiplicando isso aqui, mais E. Ou, se eu preferir, eu posso escrever isso daqui assim. Esse é o operador energia cinética. Esse aqui é o operador energia potencial. Aqui aparece a função de onda, aqui aparece a função de onda, então aplicado na função de onda. Isso aqui é o produto da energia e da função de onda. Ou seja, o que é esta função aqui? Essa função é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Lembra? Essa daqui o que é? É a equação de Schrödinger que nós estávamos acostumados a trabalhar. Como consequência, a função de onda
ela depende da posição, ela depende do tempo, ok? Como que é essa função de onda? Essa função de onda, quando o potencial ele é independente do tempo, a solução pode ser dada como um produto de uma parte espacial por uma parte temporal. Como que é a parte temporal? A parte temporal é esta daqui. E a parte espacial? A parte espacial é a parte que você já estava acostumado a trabalhar. É a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Então, olha o que é importante. Deixa eu colocar aqui, ó. Nós vimos que a função de onda dependente do tempo, a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo é dado pelo produto da parte espacial pela parte temporal. Ok? Você vê que a função de onda é complexa. No tempo t igual a zero, tudo bem, você vai ter a função de onda dependendo só da posição, claro. Tá? Mas, o que ocorre? A função de onda é complexa, mas o que você determina experimentalmente é a densidade de probabilidade, que é real. Ok, ó. Então, o que nos interessa é a densidade de probabilidade. Você viu que a densidade de probabilidade é o quê? É o módulo, é o quadrado do módulo de π, que é igual ao quê? Ao produto do complexo conjugado da função de onda e a própria função. Ok. Como que fica no caso de uma função de onda que seja dependente do tempo? Então, a densidade de probabilidade vai ser o produto do complexo conjugado da função, que depende da posição e do tempo, multiplicado pela própria função de onda. Ok? Eu vou escrever isso aqui. Então, vai ser, olha, eu tenho isto daqui, mas é o complexo conjugado. Então, vai ser isto daqui, e como é o complexo conjugado, o que eu vou fazer? O I, eu vou trocar o sinal. Vai ficar I, E, T sobre H. Ok? Então, o que eu fiz? Eu coloquei até agora esta parte aqui. E agora, eu vou colocar esta daqui. Como que vai ser? Vai ficar a parte de x e menos I, E, T, H cortado. Ok? Quando você multiplica esta parte com esta, você vê que a parte temporal aqui vai dar E elevado a zero. E E elevado a zero vai dar 1. Portanto, isto vai ser igual a psi complexo conjugado, psi. Veja, você tem a mesma situação de quando a função de onda é independente do tempo. Ok? Então, o que é importante a gente tirar daqui? Quando nós temos uma função escrita desta forma,
em que a densidade de probabilidade é independente do tempo, nós chamamos este de um estado estacionário. Estados estacionários são muito importantes na química. E você não pode confundir. Estado estacionário não significa que a partícula está no repouso. Significa que a densidade de probabilidade, ela não se altera ao longo do tempo. Ok? A densidade de probabilidade, ela depende apenas da posição. Se a sua função de onda, ela for desse jeito aqui, você tem um estado estacionário. Por quê? Porque, embora a função de onda seja dependente do tempo, a densidade de probabilidade, ela é independente do tempo. Ok? Então, você tem um estado estacionário, tá? Ficou já um pouco tarde, e eu não concluí o que eu gostaria de conversar com vocês sobre a dependência temporal. Então, no nosso próximo encontro, no início, eu resgato um pouco essa discussão, que eu acho que vale a pena, porque tem aplicações práticas, ok? E também conceituais, bastante importante, tá? Você vai ver qual que é, o que a mecânica quântica, ela diz sobre a evolução do sistema com o tempo. Isso eu não consegui comentar hoje. Na mecânica clássica, pelas leis de Newton, você, sabendo o estado inicial, você consegue prever o estado posterior, quando evoluído com o tempo, né? Mas o que a mecânica quântica diz? A gente já sabe que esse conceito de trajetória da física clássica não se aplica na mecânica quântica. Mas, por outro lado, você está vendo que a função de onda que descreve o sistema, ela também varia com o tempo. Então, o que ela está te falando? Se ela não pode falar em trajetória, tá bom? Então, isso eu vou resgatar nosso próximo encontro síncrono. Tudo bem, gente? Então, uma boa noite para vocês. Tendo qualquer dúvida, me deem um alô, tá bom?